Hoje a nossa grande entrevista é com Francisco Queiroz, ex-ministro da Geologia e Minas no tempo de José Eduardo dos Santos e ex-ministro da Justiça no tempo de João Lourenço, e que recentemente lançou um livro sobre como ser ministro em Angola. No fundo, um roteiro para esta profissão, uma vez que, como todos sabemos, não há escolas profissionais para fazer ministros. Bom dia. Muito bom dia e as minhas felicitações pelas novas instalações aqui desta estação emissora. O que é que o levou, o que é que o motivou a escrever um livro de ser ministro? Como ser ministro em Angola? Na verdade, o título é O Cargo de Ministro em Angola. Inicialmente era Como Ser Ministro, mas um especialista em Direito Administrativo que me ajudou foi o Dr. Cramildo Paca, aconselhou a que o título fosse O Cargo de Ministro, por causa das características técnicas que o livro apresenta. Como Ser Ministro, que era o meu título inicial, poderia sugerir que eu estivesse ali a querer ensinar como ser ministro. E também poderia passar a ideia de estar a vender um pouco banha da cobra. Está a ver? Há muitos como ser isto, como ser aquilo. Sim. Então evitei. Agora, o que esteve na base é que, ultimamente, no mandato do presidente João Lourenço, apostou-se muito na juventude. E eu convivi muito com colegas jovens e senti as dificuldades que eles tiveram de se inserir no cargo. Eu também senti, mas como eu já tinha uma experiência anterior de vida com a política, a relação com a política, e, a alto nível, ao nível da presidência, não senti tanto, mas os outros sentiram. E eu dialogava com eles. Como sou docente universitário, e muitos deles foram meus alunos, a conversa fluía bem. Mas sentia a necessidade e a responsabilidade de fazer alguma coisa para ajudar esses novos ministros que chegam aos cargos pela primeira vez e que, sobretudo, são jovens. A ver? Então, a ideia era mesmo ajudar a esse. A ideia que se fica é que quando se chega a ministro, não é? Ou quando se é nomeado ministro, se vai para um mundo que é completamente diferente, para uma equipa que não é sua. Quais são as características que as pessoas têm que ter? A ideia é mesmo essa. De facto, chega-se a um mundo completamente desconhecido. É como entrar numa floresta e não ter bússola, não ter GPS. É completamente desconhecido. E o que eu refiro aqui neste livro é que se deve socorrer sempre das equipas que estão no Ministério. Mas depois não acabam elas por mandar os ministros. Tem Não, sempre a ideia que o ministro manda pouco, quem manda são os outros que andam ali à volta. isso tem que se combater logo de início, porque há uma classe Técnicos. de técnicos que são os diretores. Os diretores nacionais é que conhecem a máquina, conhecem a história, conhecem os arquivos, conhecem tudo no Ministério. E há às vezes a tendência, alguns ministros, que mudam os diretores todos, pioram a situação. Quer dizer, eles já chegam a um mundo que é desconhecido para eles. Depois dispensam os diretores, pioram a situação. A minha recomendação é que trabalhem com os diretores e que, ao mesmo tempo, vão transmitindo o seu estilo de direção e de liderança. Mas há facilidade dos ministros que chegam poderem fazer mudanças nas suas equipas ou não? Porque o ministro é soberano. O ministro tem o poder discricionário de pôr quem quiser, porque cargo de diretor, cargo de secretário de Estado, são cargos de confiança política. Está a ver? Então o ministro, se ele não sente confiança em alguém, ele muda. Mas também tem uma coisa, fala-se aqui muito que há ministros que chegam, além de trocarem tudo, trocam de secretárias, trocam de cortinados. Quer dizer, um certo misticismo. Aí já se entra um pouco no campo da superstição. Há pessoas que, pela sua cultura, pelos seus preconceitos, etc., acham que uma cadeira
pode ser portadora de más energias, está a ver? Então, não, eu não quero este sofá, não quero estas cortinas, mudam tudo. Eu acho que isso é levar as coisas longe demais. Que se mudem as pessoas dentro de certos limites, admito. Por exemplo, a secretária, estamos a falar pessoa, secretário do ministro, que é algo com quem se lida muito diariamente, muito intensamente. O ministro pode levar a sua secretária. Eu, quando saí do Ministério da Geologia e Minas, levei a secretária, levei o diretor de gabinete. O resto trabalhei com todos os que lá estavam. O perigo de esses diretores, porque sabem, têm conhecimento da máquina, dos dossiês, do histórico, etc., poderem saber mais e dominar o ministro, depende da personalidade e do caráter do ministro. O ministro, se tiver autoridade, se tiver poder, poder ele tem formalmente, mas se souber exercer esse poder, ele impõe a sua liderança. Claro que não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Leva por aí uns 6 meses. Né? E nesses 6 meses também vai observando cada um dos diretores. Mas depois também não há pressões políticas para que não se mexa neste diretor, para que não se mexa naquele. Não há aqui também este jogo. Às vezes há. Às vezes há recomendações. O que existe, Sim. o que indica. Como é que se lida com isso? Aí tem que se ter tato político, tem que se ter autoridade e tem que se saber argumentar. Eu, nos 2 ministérios tive isso, né? Tem que saber contornar. Não vale a pena entrar em choques, frontalidade a mais, não. Tem que se gerir essa situação, recebe-se a pessoa, faz-se uma entrevista, etc. Às vezes é apenas para não desagradar quem indica. A ideia não é contratar, é apenas mostrar que se interessou. De amigo e tal. Não, para que não se diga apenas não dá, não posso. Não. Em política isso conta muito. Então, saber lidar com essas situações. Né? O que é preciso é ter foco. Né? Em qualquer situação, gestão de quadros, gestão administrativa, gestão de programas, gestão de projetos, tem que ter foco. E quando temos foco, é persistir no objetivo, as coisas vão acontecendo de lado a lado, influências, umas positivas, outras negativas, mas se nós tivermos o foco, vamos sabendo gerir e evitar as más influências. Não? O ministro está sempre a prazo. Isso pesa na atuação. Ou seja, o ministro está sempre a pensar, bem, posso ser exonerado. Não, quer dizer, este facto também não pesa um pouco nestas decisões e nesta organização? Isso já foi pior, não? Eu sou do tempo, ainda não era ministro, mas convivia com muitos. Eu estava trabalhar com o presidente Jair Eduardo, no princípio no Futungo, depois aqui no Palácio, e eu via a vida dos ministros. Eles passavam mais de metade do tempo a defender os cargos, porque a sociedade acaba por ser crítica, às vezes os órgãos de comunicação também, saem notícias, etc. E depois há o próprio ambiente político da intriga. Que existe, obviamente. Existe em todo lado. O ambiente político da intriga existe. E há níveis de intriga. Né? Saber gerir essas intrigas e conviver com elas é uma arte. Né? A pessoa tem que ter a frieza suficiente para ouvir, mas não interiorizar, e menos ainda cair naquela de baixar-se moralmente. Né? Tem que ter sempre presença. E essas coisas é uma questão de gestão. Né? E é possível conviver com todas essas adversidades mais ou menos subjetivas. Não há, às vezes, uma ideia que é, eu chego a ministro, pronto, agora é a minha vez. É a minha vez.
E muitas vezes ouve-se isso, não é? Ou seja, isso leva a que haja, diremos, uma postura mais individual, mais egoísta no governo do que propriamente solidariedade entre a equipa de governação. Essa ideia do agora é a minha vez foi uma cultura durante muito tempo. Não sei se ainda persiste, mas existiu. Que era, depois até foi apelidada da técnica do cabritismo. O cabritismo. O cabrito amarra, ou seja, come onde lhe amarram. Essa ideia existia. Ao nível dos ministros, não é tão evidente, mas acredito que também existam essas tendências. Aí o que é preciso? Ter caráter. Cultivar a ideia de que a responsabilidade política, a responsabilidade de servidor público, exige uma certa postura, exige uma certa conduta ética e moral. Mas o ministro ganha o suficiente para não ser tentado, se assim poderemos dizer. O ministro ganha mal, esse é um dado. O ministro ganha mal, o Presidente da República ganha mal, os funcionários do Estado, de modo geral, ganham mal. Isso é uma porta para esse cabritismo que me fala. Esse é o perigo. Esse é o perigo que existe para o combate à corrupção e às más práticas, etc. Deveria também começar por aí. Mas há também o fator subjetivo de cada um, né? Embora se ganhe mal, o ministro tem regalias, por exemplo. O ministro tem 3 motoristas, tem 7 escoltas, tem carro da casa, tem o carro dele pessoalmente, depois tem um carro para casa como motorista, tem passaporte diplomático, viaja muito, leva ajudas de custo, nunca gasta muito. Quer dizer, o ministro, apesar de ganhar pouco, a vida dele é praticamente garantida, mesmo sem mexer no salário. O Presidente da República não precisa de mexer no salário. Nem pensa que o salário caiu e como é que vai gerir, se é pouco, se é muito. Tem todo um conjunto, né, de atenções protocolares, de regalias, etc., que suprem as necessidades. Então, se nós não formos ambiciosos, dizem, eu quero ter também as minhas coisas e tal, e começar a pensar com muita ambição, consegue viver com dignidade, sem necessidade de mexer no erário. Não há necessidade. Né? Isso não significa que não haja oportunidades. Há, e muitas. Infelizmente, o nosso sistema institucional, a nossa máquina administrativa é muito desorganizada. Permite essas... Permite, e até há situações em que aquele ditado, a oportunidade faz o ladrão, que existem, está ali, flagrante, é só mexer. O que é que depende? Depende da verticalidade de cada um. Mas quando um ministro vê, e já tem vários governos, quando um ministro vê um colega que não tem esses princípios, outro colega que não tem esses princípios, outro colega que não tem esses princípios, então sou eu que vou ter esses princípios. Ou seja, isso também não influencia um pouco a postura dos seus companheiros de governo? A pressão no mau sentido, a pressão no mau sentido existe, e às vezes é a própria sociedade que também induz a isso. Aliás, porque a família, quando chega a ministro, acha que a gente vai ficar ricos, não é? Exatamente, quer dizer, os filhos dos outros ministros, começam a exibir, etc. E os seus filhos perguntam, etc. Isso existe, mas lá está. Só se pode contar mesmo com a nossa personalidade, com o nosso caráter, né? Se nós tivermos essa cultura, e às vezes já vem de longe, né? Não é uma coisa que se adquire também rapidamente, não, já vem de longe, consegue-se manter, né? Há também uma coisa que diz que os ministros sérios não se aguentam muito tempo no governo,
porque não são desejados. Ou seja, aqueles que não se sujeitam a estas coisas não são desejados. Pois, aí há que distinguir dois aspectos, né? É a capacidade e o mérito do ministro, né? Vamos supor, um ministro sério, um ministro com estas características não é uma pessoa que mexe, é uma pessoa que segue certos valores, etc. E é capaz, é competente, tem mérito, mostra trabalho. Esse ministro é o ideal. Eu acho que não mexe. Não, ou seja, não é movido. Né? Em contraponto, tem um ministro que, além de não ser muito capaz, é duvidoso do ponto de vista da verticalidade, está mais exposto a ser movimentado. Mas não há pressão dos outros ministros sobre o ministro que é assim muito sério, porque há negócios que são negócios de vários ministérios. Não há alguma pressão? Por exemplo, nunca sentiu essa pressão? Essa relação entre ministros não existe. Não parece cá fora, parece que os ministros fazemos parte de um clube, né? Que estamos ali concertados e a fazer as coisas no bom e no mau sentido. Não existe. Porque a vida do ministro não deixa muito tempo também para conviver. Os encontros que se realizam entre os ministros é nos órgãos coletivos, no Conselho de Ministros. Ganham amigos ministros? Não. Sim, tenho bons amigos, mas não há muito tempo para visitas, para conviver, para conversar. As amizades fazem-se nos corredores da política, que são muitos, os encontros, etc. Fora dos corredores, contam-se pelos dedos de uma mão as amizades fortes que se fazem durante o mandato, por falta de tempo. O ministro tem a agenda sempre muito sobrecarregada. O pouco tempo que lhe resta, ele prefere descansar, enfim, viver a vida dele. Mas é normal os ministros ligarem uns para os outros para resolverem determinados problemas ou não? Isso é normal. Esse tipo de relação profissional existe e é recomendável. Por exemplo, há casos em que um ministro prepara uma documentação do seu ministério, do seu pelouro, e faz, por exemplo, uma proposta de decreto ou mesmo uma proposta de lei, né? Que depois tem que passar pelas comissões, né? Às vezes comissões multissectoriais, e vai até o Conselho de Ministros. Convém que as matérias que estejam nesses documentos, que tenham alguma relação com os ministérios dos colegas, que haja uma relação, que haja um trabalho interativo, de modo a que as matérias, embora sejam da minha iniciativa, contemplem aquelas matérias mais... Não há uma certa rivalidade, ou seja, eu quero mostrar-me ao chefe melhor do que tu e por isso não te ajudo nisto, ou vou buscar um projeto teu... Não, porque aí o interesse não é do ministro A ou do ministro B, é do Estado. Tá vendo? Eu consigo perceber bem essa diferença, porque eu fui empresário antes de ser ministro e agora sou novamente empresário. A diferença entre gerir um ministério e gerir uma empresa é que eu estou a gerir o ministério, os resultados, bons ou maus, refletem-se no ministério, na pessoa pública do ministério. Estou a gerir uma empresa, os resultados, bons ou maus, refletem-se no meu património. Se eu não gerir bem a empresa, eu é que vou sofrer esses prejuízos, né? No ministério, como a coisa é de todos e não é de ninguém, Como diz o Emmanuel, não existe tanto essa tendência da rivalidade entre os outros. O que pode existir, e às vezes existe, é a visibilidade do ministro A ou B. Há aquele ministro que tem mais visibilidade, porque tem uma boa comunicação com vocês, a comunicação social, aparece muito nos jornais, começa a despertar também alguma preocupação. Ou seja, para ser ministro tem que ser como na tropa, andar no meio da fila, né? É, Convém não andar à frente. No meio da fila.
Mas isso existe, mas é aquela invejinha que é uma fraqueza do ser humano, que, enfim, existe. Este gajo está a aparecer muito e tal, e as pessoas ficam assim. Mas quem souber fazer isso, mas ao mesmo tempo for modesto, humilde, souber lidar bem com os colegas, isso passa bem. Agora, se for aquele ministro que é arrogante, está a ver? É arrogante, às vezes é intratável, é muito difícil lidar com ele, ainda por cima. Aparece muito, isso começa a aparecer nas redes sociais. Às vezes alimentados pelo sistema, né? Ele próprio também. Esse é outro problema, porque os ministros, por serem ministros e por pertencerem a um escalão na hierarquia do Estado elevado, um estatuto também elevado, têm que ter limites na exposição. Está a ver? O meu ministro pode gostar muito de ir a uma festa, pode gostar muito de chegar lá e dançar de uma determinada maneira, mas não pode, não deve fazer isso, porque ao fazer está-se a expor. O ministro é uma figura muito conhecida, está a ver? As coisas que ele faz são sempre muito notadas e são especuladas. Está a ver? O ministro tem que ter o cuidado, não só pela sua imagem pessoal, mas pela imagem do Estado que ele representa. O ministro representa o Estado. De acordo, isso também tem a ver com a nossa própria estruturação de poder e pela nossa Constituição, temos um sistema presidencialista. Para nós, cidadãos comuns, fica a ideia que muitas vezes os ministros não mandam nada, quem manda é a presidência. Isto é verdade? Há um problema que não é da pessoa presidente, mas é da Constituição da República. A nossa Constituição da República, aprovada em 2010, criou essa situação. O que é que acontece? O Estado, né, com os três poderes, o legislativo, o judicial e o executivo, tem um representante máximo, que é o chefe de Estado. Está a ver? Esse chefe de Estado, digamos que na hierarquia, está acima dos outros três poderes e representa esses três poderes. Internamente, no país, soberania, e externamente na relação com os outros Estados. É ele o símbolo, é ele que representa. É o chefe de Estado, as Forças Armadas, comandante em chefe, é ser o chefe de Estado. No nosso caso, esse chefe de Estado é também o titular do Poder Executivo. Ou seja, há na mesma pessoa duas funções muito importantes. Uma de natureza política, chefe de Estado, e outra de natureza administrativa, titular do Poder Executivo. Ora, a parte titular do Poder Executivo ocupa a maior parte do tempo do chefe de Estado. E como ocupa a maior parte, expõe o chefe de Estado, que é titular do Poder Executivo, a toda a administração central do Estado e local. O nosso sistema, não temos primeiro-ministro, não temos, já tivemos no passado, e também não temos um Conselho de Ministros com poder próprio. O próprio Conselho de Ministros é um auxiliar coletivo do titular do Poder Executivo. Por isso é que eu lhe falo que os ministros perdem algum poder na decisão. Os ministros não têm poder próprio. Os ministros são auxiliares do titular do Poder Executivo. Isso na prática significa o quê? Significa que o presidente é o que decide, o presidente titular do Poder Executivo decide unipessoalmente, singularmente, sobre todos os assuntos do Estado. Embora haja esta repartição de níveis de intervenção administrativa, etc., em última instância é o poder do titular do Poder Executivo que está em causa. Isso expõe não só o titular do Poder Executivo, como expõe o chefe de Estado. Está a ver? O chefe de Estado, que é a mesma pessoa, o chefe de Estado, por exemplo,
reclama-se muito, tem que ir ao Parlamento, tem que prestar contas. É algo que custa muito admitir. Como é que um chefe de Estado vai ao Parlamento prestar contas? Se em vez de ser o chefe de Estado, fosse um primeiro-ministro, já não repugnaria tanto. O chefe de Estado, se for ao Parlamento, é para cerimónias solenes, é para representar o Estado no seu todo, não para prestar contas. É aí que eu acho que há um excesso de exposição da figura chefe de Estado pela via do titular do Poder Executivo. Pode parecer bom, porque é muito poder, mas tem um lado mau, que é o excesso de exposição. E a figura, né, Acaba por se desgastar muito, não é? e um desgaste muito grande, está a ver? Na imagem. Se estivesse mais resguardado apenas como chefe de Estado, né, talvez não tivesse tanta exposição e tanto ataque quando as coisas não correm bem. Está a ver? Porque os ministros, sim senhor, são visados nos seus pelouros, quando as coisas não correm bem neste ou naquele sentido, nesta ou naquela área, lá aparecem as críticas e tal, mas na verdade juridicamente, constitucionalmente, é o titular do Poder Executivo. Eu lhe falava era disto, como é que dizer, a presidência, não só o presidente, a presidência em si, não é? Ou seja, tem um governo, tem um assessor para a económica, um assessor para a política, tem ali um governo, e depois existem os outros ministros. Como é que, quem é que manda nisto? Como é que se faz esta relação? Presidência, tecnicamente, no rigor dos termos, não existe. Existe o presidente. A instituição é o presidente. Presidência, há aqueles modelos em que existe uma presidência coletiva. Não, aqui não. Não, aqui não, é só um. Sim. O que é que existe lá no gabinete do presidente? Né? Existem os ministros de Estado. Isso é um governo. Estes são auxiliares, também são auxiliares. Mas são um governo, como é que dizer? Está um para a área política, um para a económica, um para a área... A económica e produtiva, outro para a área social, e depois o militar. São três. Sim, mas depois tem também os assessores, o assessor económico, o assessor... Não sei, ou seja, na prática, existe um governo à volta do presidente e que depois está, então, o governo do Na país. verdade, eles são auxiliares de coordenação do presidente. O presidente coordena todo o governo, mas tem que descentralizar essa tarefa de coordenação, né? E como é que ele faz? Cria a figura, o vice-presidente, que também tem uma área que ele dirige, embora subordinado ao presidente, e tem os ministros de Estado. O ministro de Estado, ele diz, olha, o ministro de Estado para a esfera económica vai gerir, ou vai acompanhar os ministérios da área produtiva e económica. Ministra de Estado para a coordenação social vai acompanhar esses ministérios das áreas sociais. Acompanha politicamente. Quer dizer que é um elo de ligação entre o presidente e os ministros, né? Porque o presidente faz um acompanhamento direto dos ministérios e um acompanhamento indireto. Isso que estamos a falar é acompanhamento indireto. Ele, através desses escalões, acompanha os ministérios. E acompanha de modo direto nos órgãos colegiais, no Conselho de Ministros, o Conselho de Defesa e Segurança, há vários órgãos coletivos que é o presidente pessoalmente presente, que lida com os ministros durante a reunião. Aí ele faz um acompanhamento direto. Toda esta estrutura não retira poder de decisão aos ministros? Ou seja... Os ministros têm poder político e poder administrativo, né? O poder político, digamos, é para tomar decisões que engajem o ministro, o ministério e que engajem o Estado. O ministro tem esse poder. Através de instrumentos de trabalho, que são normalmente os programas de governação, os projetos, etc. O ministro tem poder de decisão. Tá bem? E depois tem o poder administrativo que exerce de acordo com certas formas de decidir. Decide por decreto executivo, aí são decisões normativas, e decide por despacho.
Essas decisões, quer políticas, na concretização das políticas do governo, quer as administrativas, na forma de decretos, na forma de despachos, de outras formas de decisão mais corrente, representam o poder do ministro. Mas um despacho executivo do ministro não tem que ter a aprovação do presidente? Não. É o poder que o ministro precisa de ter para exarar um despacho executivo ou um decreto executivo. O decreto executivo tem características legais. E tem, tecnicamente, as mesmas características da abstração, da impessoalidade, essas coisas que qualquer documento normativo tem. Para ele poder fazer isso, só precisa de ter poder político, ou seja, ser nomeado pelo presidente e tomar posse. Aí, a partir daí tem poder político e de ser inserido numa máquina administrativa a quem se dá o poder. Mas no dia a dia é normal isso, o ministro fazer despachos executivos sem consultar a presidência? Não, não é preciso consultar. Mas é Quais normal, estou a falar da prática, não estou a dizer que, obviamente, eu sei que não é legalmente, mas é normal na prática. Quando são assuntos de Estado que requeiram certo cuidado, certas cautelas para regular, convém consultar. Convém consultar, convém obter a orientação política do presidente. E esses são os limites, está a ver? São os limites que os ministros têm. Tem um limite político, daquelas matérias que é bom consultar, né? E tem os limites da programação, porque quando um governo é formado, ele é submetido a um sufrágio. Vai às eleições, apresenta o seu programa, o eleitorado aprova, e esse programa depois é aprovado pela Assembleia Nacional. Isso passa a ser um limite. É o quadro que o ministro tem. Ele movimenta-se dentro desse quadro. É um limite. E depois tem o limite da lei, né? Ele não pode fazer coisas que estejam fora da lei. Se ele estiver dentro desses limites, ele tem autonomia para atuar. Autonomia prática administrativa. Mas não tem autonomia no sentido de dizer, não, eu tenho personalidade jurídica, administrativa e política, não tem. Mas essa autonomia política nunca existe, na verdade, ou seja... A autonomia política... Porque vem e emana de cima. Não, pertence a um sistema. E mesmo naquelas questões em que, por exemplo, é preciso fazer uma interpretação, né? A questão que se me apresenta enquanto ministro tem que decidir, mas ela tem contornos políticos. Tem contornos políticos, às vezes, profundos. Quais são os meus critérios para tomar uma decisão? Porque na política podemos tomar uma decisão no sentido liberal das coisas ou no sentido do Estado mais interventor, o Estado intervencionista, ou até mesmo no sentido das massas populares, mais no sentido de esquerda ou de direita. Aí já conta a inserção político-partidária do governo. Se eu estou num governo que pertence a um país que ganhou as eleições, e esse partido que ganhou as eleições tem uma marca de esquerda, eu tenho que ser leal a essa marca. Ao tomar a decisão, tendo três opções, opção de direita, opção de centro, opção de esquerda, se o meu partido é de esquerda, eu devo... Deixa-me perguntar-lhe diretamente, ainda acha que faz sentido essa velha divisão esquerda, direita, centro? Acha que ainda faz sentido hoje quando olhamos para cada vez se vai fazendo, vai sendo menos necessária a diferenciação, porque os governos acabam hoje todos por ser, até mesmo a China, que tem um partido comunista, né? Com aquelas regras todas do comunismo, porque a gestão da economia e a gestão da vida social é feita com base em critérios de propriedade privada, de acumulação de riqueza e de economia de mercado, economia de mercado, etc. Quer dizer que a gestão para essas áreas não faz muito sentido falar de esquerda ou de direita, a menos que haja compromissos políticos, dizer, não, eu quero favorecer as classes mais desfavorecidas. E aí já tem que ter um sentido, porque nos Estados Unidos, por exemplo,
Os Estados Unidos vão definir uma política e vão fazer a política. Eles claramente, é o empresariado, aquele que investe, as atenções estão voltadas para aí. Não acha que hoje a esquerda e a direita só têm a ver com a presença do Estado na economia? Ou seja, há uns que defendem uma maior presença do Estado e outros que defendem uma menor presença do Estado. No fundo, liberalismo, intervencionismo. É isso. E é isso que difere. É uma realidade que é muito próxima de nós, por razões históricas, culturais e tal. Portugal, quer seja o PSD, quer seja o Partido Socialista, agora o Chega, na hora de governar, o grande critério é esse pêndulo. Vamos intervir mais ou vamos liberalizar? Vamos deixar que seja... E no nosso país é assim. Também. Nós já não cada estamos vez nessa mais. da esquerda e da direita. Acho eu. Não, espera aí. Essas questões da esquerda e da direita só se põe no limite. Era o raciocínio que eu estava a ter. Eu estou num limite, estou numa questão que quero decidir, tenho que decidir. É uma questão de fundo. Mas eu vou decidir quais são os critérios? Ou mais Estado ou É o menos Estado. É o mais esquerda ou mais de direita. Né? É só nesse ponto. No dia a dia, não. Dia a dia é pôr o mercado a funcionar. Quanto mais livre, melhor. É produzir, deixar o empresariado trabalhar e investir bem, não estar toda hora com ONESAs e outras fiscalizações a atrapalhar a vida de quem está a trabalhar, né? E facilitar o acesso àquilo que o empresário precisa do Estado. Porque nós hoje ainda temos uma presença muito forte do Estado. Não nos conseguimos libertar. Infelizmente. Empresário sabe. A AGT, a ANESA, a administração municipal... É muita gente em cima do empresário. Nesta gestão do presidente João Lourenço, decidiu-se acabar com as fiscalizações que cada ministério praticamente tinha, para juntar tudo na ANESA. Mas o problema que está a surgir é que a ANESA agora está muito municipalizada, quer dizer, nós temos fiscalizações de várias ANESAs. Enfim, é difícil, não é fácil a vida do empresário, porque a presença do Estado na economia é forte. Mas a presença do Estado na economia que mais preocupa, talvez seja a do Estado empresário. Está a ver? Ou seja, o Estado continua a ter bancos, continua a ter a Unitel, continua a ter a comunicação social. Exatamente. E há essa cultura ainda. É uma cultura que veio do marxismo. Do marxismo. Não é marxismo. Eu tenho um pai. Vem daí. E repare que as pessoas ainda pensam assim. O próprio empresário, que deveria reclamar autonomia, independência, etc., reclama muito do Estado. O Estado não ajuda, o Estado não dá acesso. Isso é um pensamento ainda comunista. A ver? Então, e essa presença do Estado é nefasta no sentido da celeridade da economia de mercado. E até da própria rentabilidade da economia. A rentabilidade. Quer dizer, o Estado gera pior que os privados. Temos estado todos de acordo. Sem dúvida. Por causa desse fenómeno que eu lhe disse. É de todos nós e não é de ninguém. Ou seja, se não reflete no património, deixa andar. Não se reflete no meu património, Tudo depende da consciência de cada um. Mas é muito arriscado depender das consciências. É por isso que mesmo a questão salarial dos ministros... não se pode contar só com a verticalidade e o caráter do ministro. É arriscado. É melhor ter a coragem de encarar isso de frente e dizer, pelo menos aquilo que são tentações fortes, vamos combater, vamos retirar, vamos resolver este problema. E depois, a parte subjetiva, psicológica do caráter é um acréscimo. Digamos que é o cimento que depois faz a argamassa para ter um pilar forte, né? Mas, às vezes, o pilar só com a parte subjetiva pode fracassar. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Fez parte do governo de José Eduardo dos Santos, fez parte do governo de João Lourenço. Diferenças na maneira de trabalhar. Há diferenças? Não há? Claro, há diferenças. Os estilos de liderança são diferentes.
porque as personalidades são diferentes. O presidente José Eduardo era mais introspectivo, mais fechado em si, não, não era muito, não se expunha muito, etc. Fazia uma gestão mais de gabinete e tal. Quer dizer, mas tem a ver com a personalidade dele. Não era uma pessoa extrovertida, era uma pessoa muito comedida. Havia até quem dissesse que era tímido, possivelmente que era tímido e tal. E isso fazia a marca da sua governação, está a ver? E mesmo lidar com os ministros não era muito frequente. Eu fui ministro dele e fui ministro do presidente João Lourenço. Bom, com o presidente João Lourenço cheguei a encontrar-me 2 vezes no mesmo dia, várias vezes, porque ele é muito interativo. É uma pessoa que trabalha muito com base num despacho, assim conforme nós estamos a falar. A ver? Ele chama, ele dá orientações assim e faz a máquina andar, né? Depois tem aquele sentido do militar, que pensa um pouco à distância, e estrategas e tal e tal. O presidente Zé Eduardo já era mais no sentido de escrever, de dar orientações. Ele escrevia bem, ele escrevia, dava orientações, era muito dos papéis, etc. São estilos diferentes da Mas tinha governação. mais liberdade de atuação com o José Eduardo dos Santos ou com o João Lourenço? Não, por causa desta forma de lidar pessoalmente, é claro que isso confere ao ministro mais à vontade, mais liberdade, porque está a falar diretamente. Isso confere maior liberdade, naturalmente. Com o presidente é um pouco mais, com o presidente José Eduardo, é um pouco mais indiretamente através dos escritos, dos pareceres e da reação dele. Ele despachava sempre, e era rápido a despachar, não demorava muito. Os parceiros que fossem, etc., vinham normalmente com despacho, até cartas pessoais, que eu fiz algumas para ele, rapidamente, né? Portanto, mas com esse distanciamento e com essa cortina no meio, né? Já com o presidente João Lourenço é diferente, é mais pessoal. Mas o presidente João Lourenço também exonera mais que o presidente que exonerava o José Eduardo dos Santos. Isso também é um cutelo no vosso pescoço, enquanto ministros, não é? É, de facto, o presidente João Lourenço tem. As 2 legislaturas dele são um pouco marcadas por exonerar. Mais na primeira, na segunda nem tanto. Na segunda nem Vocês tanto. pensam nisso? Vocês pensam nisso? Pode ser exonerado amanhã? Sim, pensa-se. Pensa-se nisso, porque o ministro, ao contrário do que se possa pensar, é um ministro com fraquezas. É um ser humano, Claro. né? Tem as suas fraquezas, tem as suas inseguranças. Está a ver? Quando faz alguma coisa, sobretudo tarefas de grande responsabilidade, que sejam diretamente incumbidas pelo presidente, é um problema. A pessoa não dorme a pensar naquilo. E depois cumpre, envia, fica na expectativa e na ânsia. E se vai correr bem, se vai correr mal, está a ver? E se correr mal, o que é que vai acontecer? Porque todos temos consciência de que o presidente não precisa de justificar quando exonera. Mas não acha que isso que deveria justificar? Porque senão põe todos os ministros no mesmo nível, não é? Há uns que são exonerados porque mexeram, há uns que são exonerados porque estão doentes, há outros que são exonerados porque tecnicamente tiveram uma debilidade. O facto de não se justificar não acha que não coloca todos os ministros no mesmo sítio? Ou seja, não devia haver uma justificação nestas exonerações ou não? Há uma linguagem que se usa que é o conveniência de serviço. Que aplica-se a todos os A casos. todos. E cobre todas as situações. Os Tomás também foi por conveniência de serviço. Pois. É raro, acabou mesmo preso. naqueles casos disciplinares Bom, tirando aqueles casos de crime.
Sim, isso. Né? Mas esses são públicos, não é? Esse é público, a Procuradoria-Geral da República normalmente faz o papel, né? E o Presidente decide com base nisso. Né? Aí é público, aí não há. Mas nos outros casos, e talvez para preservar a imagem do demitido, do exonerado, usa-se a linguagem por Mas conveniência também de não é assim. serviço. Coitado de um que foi demitido e que não tem nada a ver, as pessoas todas acham que foi demitido porque roubou ou porque mexeu. Fica sempre essa Fica dúvida. sempre essa ideia. E na nossa prática, por causa da corrupção, que é generalizada, etc., a primeira impressão que vem é, olha, este já levou, já roubou, foi apanhado. Exatamente. Mas nem sempre é, nem sempre é. O que é que acontece? Do ponto de vista técnico, o Presidente tem a autonomia e tem o poder discricionário para nomear e para exonerar. No ato de nomeação ainda há contactos prévios, né? Ou diretamente o Presidente convida, às vezes é raro, mas quando isso acontece é uma honra. Eu, por acaso, fui convidado pessoalmente, no Presidente José Eduardo. Mas a maior parte das vezes ele manda o seu gabinete, o seu chefe da Casa Civil, é para contacta fulano e tal. E normalmente as pessoas aceitam, e aceitam honradas, né? Porque Há alguns que não aceitam, eu conheço alguns que não aceitaram. há uns que nem aceitam. Eu fui nomeado Ministro da Justiça porque o indicado não aceitou. Aceitou. Então eu, in extremis, entrei. Mas acontece isso, né? Bom, mas no ato de nomeação fazem-se consultas. Agora, no ato de exoneração não se fazem consultas. Não. Quando o Presidente decide exonerar alguém, é com base na avaliação que ele faz do desempenho desse alguém, do ministro. Às vezes os ministros não sabem que vão ser exonerados. Pelo menos há alguns que dizem que ouviram na rádio, não sei se é assim. Ou não. Isso acontece. Às vezes até são em viagem e tal. Sim, aconteceu, não é? Estavam a representar o país fora e foram exonerados. Há casos desses. Também não deveria ser assim, não acha? Lá está. A maneira como cada presidente exerce esse seu poder questionário depende do seu caráter, da sua personalidade. Está a ver? E avaliar caráteres e personalidades é coisas que não devemos fazer. Claro, isso. Enquanto foi Ministro da Geologia e Minas, no tempo de Eduardo Santos, eu direi que aquilo que marcou um pouco foi a força de construir o Plano Ageu, no fundo de fazer andar, de ter. Até hoje não há resultados do Plano Ageu. Não há resultados. Foi um problema, mas assim, tudo assim, como é que dizer, não há, diremos, uma estrutura sólida. Ainda falta não sei o quê, ainda falta não sei o quê, ainda falta não sei o quê. O que é que aconteceu na minha leitura, né? O Plano Ageu é indiscutivelmente um grande projeto. Claro, obviamente. Os países todos que têm vocação mineira têm Plano Ageu. Fizeram o seu levantamento aerogeofísico, mapearam os territórios com a localização das principais ocorrências para facilitar o investimento. E não só para facilitar o investimento, para fazer programações e planeamentos de longo prazo. Né? Para evitar... Sim, Minas são 10, 15 anos. Eu tenho que saber o que tenho. Claro. Para depois poder planificar para o futuro e, sobretudo, ter em conta as gerações vindouras, porque são recursos não renováveis. Bom, isso é necessário. O grande mérito da minha equipa, dessa altura, foi termos posto isso em prática. Né? Colocamos, o país foi dividido em 3, né? A Zona Sul, a Zona Leste e a Zona Norte. E afetados a 3 empresas por concurso público, cumpriram os requisitos todos e tal, afetou-se a essas empresas, estava-se a fazer o trabalho. Por causa também da minha forma assumida, e devo confessar aqui, de relacionar muito com a comunicação social e prestar contas daquilo que eu faço, o Plano Ageu tornou-se muito conhecido. Né? Ouvia-se falar muito. O próprio Ministério passou a fazer parte da agenda política do Estado graças a essa intervenção, a esse estilo de governar que eu assumo
porque eu acho que é assim, porque nós não estamos a trabalhar para nós, estamos a trabalhar para a sociedade e temos que dar a conhecer o que fazemos. Então eu dei a conhecer profusamente o Planagel. Bom, mas não é só a publicidade do Planagel. O Planagel produziu muitos resultados que têm estado a ser apresentados, por exemplo, nas feiras. Há uma feira internacional que se realiza todos os anos em fevereiro, que é o Indaba Mining. O Indaba Mining Sim. realiza-se em Cape Town, Sim. né? E o Planagel dá cartas lá, porque estão lá os mapas com as ocorrências, com aquelas cores todas. Os geólogos conhecem isso. Quando vem um mapa desses, ficam extasiados. E dizem, não, Angola é pá, sim senhor. Há pouco tempo, o Catoca fez 30 anos e organizou uma coisa muito interessante, uma feira e conferências. E foi apresentado mais uma vez os resultados do Planagel. Impressionantes. Eu tenho pena do facto de não se falar tanto do Planagel. Devia-se falar mais. O Planagel tinha que ser reconhecido até mesmo para despertar mais interesse dos investidores, né? Deixa-me fazer de advogado do diabo, que é uma coisa que eu também gosto de fazer. Força. A ideia que fica é que se fez o Planagel, os resultados estiveram aí, as pessoas tiveram acesso, enfim, mais próximas todas, antes de ser tornado público, e os investidores tradicionais, quando falo os tradicionais, exemplo, Corpus, Mitrelis, Douro, como é que é dizer, toda esta gente teve acesso, olhou para aquilo, dividiu as licenças, bem, estas são as áreas que nos interessam, e só depois é que divulgou os resultados. Não sentiu isto? As empresas do setor mineiro têm as suas próprias características e depois as empresas não são muitas. São a Rio Tinto, são a De Beers, são poucas. Digamos que o top 10 é mundial. Né? Então, Já não estou a falar das companhias mineiras, estou-lhe a falar dos generais, das pessoas que estiveram, estou a falar destes investidores tradicionais como a Gemcorp, que de repente também já têm licenças de minas, algumas, que houve aqui uma distribuição antes e só depois se mostrou então o resultado. Aí estamos a falar de um problema do licenciamento. Exatamente. O licenciamento. Essa foi uma das áreas em que eu tentei, mas não consegui. O país também tem as duas coisas. É complicado, porque sobretudo nos diamantes, eu não consegui. Às tantas, eu tive que ser claro com o presidente Zé Eduardo e dizer, bom, os diamantes é melhor ficar mesmo só com a Indiama, e a Indiama despacha diretamente. Até porque na altura estava a Isabel dos Santos à frente disso tudo. Era muito complicado. Eu senti que não tinha nenhum poder ali. Então disse, não, é melhor ficar com o Planagel, que é muito importante, é estratégico, e já me vai ocupar muito o resto e tal. Bom, mas isso não impedia que eu me confrontasse com os problemas no dia a dia, claro. Né? As licenças, as áreas, essas coisas todas, era muito difícil lidar. Porque em todas as áreas da gestão do Ministério em que haja interferências, torna-se difícil. E se são interferências com poder, mais difícil ainda. Você chega a um ponto que diz, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Às vezes, né? O que é que eu estou aqui a fazer? Mas tem que pensar no país, tem que pensar no todo, na nação, para poder continuar e fazer as coisas bem. Né? Mas há áreas em que você sente que não tem assim tanto poder. E nessa área da geologia em Minas, eu senti várias vezes essa frustração. Tá a ver? E não consegui resolver muitos problemas por causa disso. Por exemplo, organizar o cadastro mineiro. E eu tinha um excelente quadro aí, que era o engenheiro Paulino, que eu retirei da Indiama, foi para meu secretário de Estado, estava a fazer um trabalho excelente, mas volta e meia, porque na área que nós queríamos regular os interesses e ver as licenças, pá, nós só sentíamos que a coisa não andava. Então, mas isso é o nosso país. É mesmo assim. Mas isso não significa que
não se possa gerir. Agora, tem que gerir com alguma perspicácia política, com algum senso também de realidade, porque não estamos a gerir na Europa, não estamos a gerir, Claro. estamos a gerir aqui, Que, a nossa terra, é. com a nossa gente, com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, com tudo isso. Então, saber gerir também implica ter noção disso, também ter consciência dessa realidade. Tá a ver? Não vale dizer, não, não quero, vou-me embora, Ora, fiquem. que, Não, isso não se faz. E é um sinal de fraqueza que não se deve dar, de derrotismo. no Ministério da Justiça, depois já com o Presidente João Lourenço, também não teve uma vida fácil. Mas o seu grande projeto fica sempre o Simplifica, não é? O Simplifica é uma tentativa É, das mas burocracias. deixe-me, já que colocou aquela questão do Plano Ageu, deixe concluir só, para além do Plano Ageu, ou seja, como parte do Plano Ageu, houve os Ora, laboratórios. Há 3 laboratórios que estão aí a funcionar. funcionar, O laboratório central do IGEU aqui no Camama é uma coisa espetacular. claro. É, eu deixei isso também. E os dois, um na Huila, para a Zona Sul, e outro em Saurimo, para a Zona Leste. Estavam ali laboratórios geológicos, porque o que é que aconteceu com outros países africanos que fizeram os seus planos geos? Não tinham laboratórios, retiravam as amostras do solo, mandavam para a África do Sul ou para outro país qualquer. Resultado, a informação financeira fica lá fora. Fora, claro. Quando a informação geológica, né? Nós não, nós temos essa informação cá mesmo. Temos. E os laboratórios têm uma base de dados que é o Badageo. Ali está toda a informação. Felizmente deixei isso. E também deixei bem organizada a parte da mineração para os materiais de construção, as pedras, rochas ornamentais, materiais, as areias, etc. Isso também deixei organizado. Porque agora vou perguntar, porquê é que acha que, por exemplo, houve ministros que transitaram nas pastas, nas mesmas pastas do governo de José Eduardo dos Santos para João Lourenço, nomeadamente Batista Borges, na Energia e Água. Porquê é que acha que saiu da Geologia e Minas, saiu desta área e foi para a Justiça? Pois, foi acidente. Foi acidental, Então, claramente então acidental. explique-nos. É. A própria entrada para a Geologia em Minas deve-se ao facto de eu ter sido o coordenador de um grande instrumento jurídico que existe até hoje, que é o Código Mineiro. A ver, eu fui o coordenador. Né? O ministro Diamantino fez parte da minha equipa. E outros, o Ganga Júnior, etc. Criei o Código Mineiro. Então, o presidente Zé Eduardo, na altura, acho que precisava de alguém que organizasse, do ponto de vista jurídico, o setor. Pensou em mim, ele já me conhecia, eu na altura estava como secretário para os assuntos políticos e parlamentares lá dele, etc. Então, mandou-me para lá. Né? Acho que o Código Mineiro teve alguma repercussão. Para a Justiça, o que é que aconteceu? O presidente João Lourenço definiu a sua equipa, chamou-os, tiveram uma reunião no partido, que normalmente fazem isso, todos os candidatos a ministro são sentados ali, epá, eu decidi, ou estou a pensar, nomear-vos para este cargo. Eu não fui a esta reunião porque não fazia parte da lista. Desta lista. Né? A pessoa que fazia parte também não compareceu. Resultado, criou um vazio. Na altura, o Cassoma era o secretário-geral do partido. Parece-me que foi ele o incumbido de procurar. Ele fez consulta junto dos órgãos de justiça, o Tribunal Supremo, a Procuradoria-Geral da República. Acho que levou 3 nomes, entre eles o meu. E o meu foi o que obteve o consenso. Penso que foi esse o mecanismo que levou, e como já estávamos em cima da hora, no dia seguinte o governo tinha que tomar posse. Né? Então foi convidado a que horas? Fui convidado depois já na véspera, mas com uma diferença de poucas horas, menos de 12 horas. Vá pôr um fato e apresente-se. Não, eu já tinha sido consultado pelo Cassoma. O Cassoma disse, olha, estamos aqui, fiz esta consulta e tal, e lá o seu nome
é o mais consensual. Então prepare-se. Logo a seguir vem o... Olha, estava eu a despedir-me dos trabalhadores, dos meus colegas da Geologia em Minas, uma reunião muito comovente para mim, fizeram uma carta, eu quase que chorei. E chega o meu diretor de gabinete, recebe um telefonema do Edeltrudes Costa. Olha, precisamos urgentemente contactar o ministro Queiroz. Eu estava na reunião. Assim que sai da reunião, ele diz, olha, precisam de contactá-lo, parece que vai ser nomeado aí para qualquer coisa. Bom, ligo para o Edeltrudes e diz, pá, prepara-te porque vais ser o próximo ministro da Justiça. Bom, ministro da Justiça, eu sou jurista, sou advogado de profissão, sou docente nessa área, movo-me bem. E foi com agrado que aceitei. Né? Foi com agrado que aceitei esse desafio, porque é de facto a minha praia, a área da justiça. Mas não é uma área muito fácil, não é? Ou seja, em termos práticos, porque uma das principais críticas que se faz ao país é o seu sistema de justiça. E agora com estas coisas do juiz Joel Bernardo, isto ainda fica mais... Como é que dizer? É uma das coisas... Como é que lidou com isto? Pois, a justiça, temos que ver a administração pública central da justiça, né? E depois o poder judicial. O Ministério da Justiça faz a ligação entre o governo, portanto, o titular do poder executivo, e os órgãos de justiça, né? E essa ligação se faz mais com uns do que com outros. Com os tribunais, praticamente, na minha gestão, eu cortei a relação de quase dependência que os tribunais de primeira instância, as comarcas, tinham com o governo. Quando eu cheguei, os tribunais dependiam do governo para fazer tudo, menos para decidir, né? E eu achei que era chegado o momento de cortar esse cordão umbilical. Orçamentos próprios, foi isso? Pois, agora tem, está a ver? E na altura quem era o presidente do Tribunal Supremo era o Rui Ferreira. Então nós sempre nos demos muito bem, vamos resolver estes problemas. Os tribunais têm que passar para o Poder Judicial e ponto final. Qual é o papel do Ministério da Justiça quando toca a esta justiça que você falou, dos tribunais, etc.? É definir políticas de justiça. É de construir infraestruturas de justiça. E é depois de acompanhar estatisticamente o que se passa na justiça para efeitos de redefinir, redirecionar, reajustar as políticas de justiça. Políticas de justiça, estamos a falar de quê? Há os crimes, por exemplo. Cometer um crime e tal. Mas isso passa para definir que o comportamento tal e tal são crime, passa por uma determinada política de justiça, né? Eu posso ter uma política de justiça que incrimine o ato A ou B e posso ter uma política de justiça que não incrimine, ou que incrimine mais ou que incrimine menos, né? Isto são políticas de justiça, são políticas do governo. Quem tem que definir isso é o governo. As próprias leis que depois resultam dessas políticas são da iniciativa do governo. Está a ver? O governo leva para o Parlamento aprova e depois os tribunais executam. Os tribunais quadros jurídicos. Tudo é com o governo. Né? A aprovação das leis, etc. É claro que convém que o Poder Judicial seja consultado, mas é mera consulta, não tem poder de iniciativa. Até podem ter uma iniciativa, mas depois passa pelo governo, o governo é que leva ao Parlamento. O governo também é responsável pela celeridade dos processos, criar condições para isso. Tudo. É o governo. Esse investimento é o governo. Né? Para esses palácios de justiça, por exemplo, agora temos 3 instâncias, a instância superior dos tribunais superiores, tribunais da relação, tribunais de comarca, isso é do meu tempo, política de justiça, né? Foi aprovado, foi levado e tal, criaram-se essas situações todas. Agora,
a sua preocupação é saber como é que um ministro da Justiça se sente e como é que lida Com isto, não é? com o que está a acontecer nos tribunais, em geral. Sobretudo no momento em que há uma política que é de combate à corrupção e à impunidade, né? Aí entra nas tais políticas de justiça. Quer dizer, há uma estratégia, uma bandeira que é combate à corrupção. Vamos trabalhar na estratégia, né? Aí já entra. É uma estratégia que é trabalhada com, sobretudo, a PGR, porque a PGR é que é o fiscal da legalidade, é a instituição que Qual cumpre é a relação da PGR com o Ministério? é mesmo essa. Também tem autonomia, né? Embora não tanta como a dos tribunais, porque tem ainda alguma subordinação em relação, sobretudo, ao chefe de Estado, né? Mas a relação do Ministério da Justiça com a PGR é maior do que do Ministério da Justiça com os tribunais. Os tribunais têm muita autonomia mesmo. Mas, como é que todos os relatórios aqui que a gente analisa, relatórios do FMI, do GAFI, todos, a segunda linha é justiça. Ou seja, a justiça em Angola não funciona. Justiça comercial, justiça política. Foi ministro da Justiça, isso não... Dois planos de justiça aí. A justiça, da administração da justiça realizada pelos tribunais e pela PGR é uma coisa, né? Um poder judicial. Agora estamos a falar também da justiça, e esse é o que mais preocupa. Por exemplo, você é empresário, tem que ter certeza de que se o seu contrato for mal cumprido ou incumprido, vai ao tribunal e o tribunal atua. A segurança jurídica dos contratos é fundamental. Isso é justiça dos tribunais, né? Mas há outro nível de justiça que é mais do ponto de vista dos documentos, a sua certidão comercial, Pois, sua isso foi o certidão de Simplifica, idade. que foi um dos seus grandes projetos. Aí temos as conservatórias, né, dos vários registros, registro civil, registro predial, registro automóvel, todos os registros, né? E é justiça. E depois tem os cartórios que dão autenticidade aos documentos e tal. Exatamente. Isso é justiça. Tem o bilhete de identidade, que é também do Ministério da Justiça. No meu tempo inauguramos lá o centro de produção do BI. Isso é tudo justiça, que tem muito a ver com a vida do cidadão, desde que nasce até que morre. Sim, a cidadania. E também tem a ver com a vida das sociedades, desde que se instituem até a falência. Tá vendo? Isso é tudo a justiça. Mas é outro nível e é outro plano de análise da justiça. Há aqui um plano que eu gostava de falar consigo e queria lhe pedir a opinião sua. Não fica triste com todo isto que se passa à volta da Justiça? Foi Ministro da Justiça durante um tempo. Não fica triste com estas... A justiça dos tribunais, né? Sim, estas coisas todas que se ouvem, eu compro sentenças, eu faço não sei o quê, eu mando o meu juiz julgar desta maneira. Alguém, como é que dizer? Eu sei que a justiça deve ser independente, é o terceiro poder, eu não sei. Mas Fico como é que dizer? muito triste. Mas alguma coisa tem que ser feita. Fico muito triste. Eu, depois de sair do governo, sou conselheiro da República, mas conselheiro da República não é incompatível com o exercício da atividade empresarial e outra atividade. Portanto, tornei-me empresário novamente e reabri o meu escritório de advogados, né? Eu e o secretário de Estado, o meu antigo secretário de Estado para a Justiça, o professor Orlando, fizemos um escritório e tal. Bom, e nós, enquanto advogados, sentimos como está a nossa justiça. Enquanto ministro, eu via a justiça num plano político, num plano institucional, mas eu agora sinto a justiça por dentro, na pele. E vejo que não é fácil lidar com a nossa justiça. E, sobretudo, porque nunca sabemos quando é que a justiça se vai realizar de facto. Se vai ser mesmo justiça ou se vai ser um arranjo, ou se vai ser outra coisa qualquer. Está a ver? É uma insegurança enorme que nós, enquanto advogados, sentimos no trabalho com a justiça.
Há advogados que sabem lidar com isso, está a ver? Mas há outros que não, que é Há o uns meu que caso. são profissionais a lidar com isso. Pô, Porque são sempre os mesmos que tratam desses processos. São profissionais. é verdade, é verdade. Olha, deixa-me perguntar-lhe uma última questão, que já estamos a chegar ao final. Hum. E como é que se deixa de ser ministro? Como é que deixou de ser ministro? Muitos ministros acham que é para a vida toda, não é? Mas há um dia que vai embora. Não, tem que Como é que é dizer? saber. Perde a mordomia, perde as coisas. É verdade, é verdade. Durante o período em que somos ministros, nós temos que ir cultivando o dia do fim, né? Porque o cargo é temporário, né? Tem que se fazer um exercício. Senti isso à minha custa. Fui diretor da Faculdade de Direito e na altura, em 87, creio eu, houve uma visita de uma delegação americana convidada pelo governo, chefiada pelo reverendo Jesse Jackson. Ele veio com uma comitiva americana e tal, e eu, enquanto diretor, fiz parte da delegação angolana para ir atender essa ilustre delegação. Como era americana e as companhias de petróleo estavam aqui e prepararam para essa recepção uma coisa grandiosa, com muita comida, com muita bebida. E naquele tempo, não sei se lembra, não havia nada, não havia lojas, não havia Coca-Cola, não havia... E eu encontrei isso tudo. Tá vendo? Foi um choque para mim. Eu tive que dizer, não, Neco, cuidado, isto não é para ti, isto é para o diretor da faculdade. Esse pensamento e essa distinção passou a ser um critério durante toda a minha vida profissional. Quando fui ministro, fui confrontado com situações destas várias vezes. Eu viajo, vou para a província, encontro o aeroporto cheio de gente, com pessoas a dançarem, aquelas coisas todas, a recepção ao ministro. Eu estou dentro do avião, olho pela janela e digo, Neco, cuidado, isto não é para ti, isto é para o ministro. E nós vamos separando permanentemente o cidadão comum que está dentro de nós do cidadão entidade pública. E se nós conseguirmos manter esta visão, na hora de termos que deixar o cidadão público, retomamos o cidadão comum Foi com tranquilo para facilidade. si? Foi tranquilo para si? Foi tranquilo, e mais do que tranquilo, eu quis que isso se realizasse. Nós não temos a prática de dizer ao presidente, olha, já não quero mais. É muito raro isso acontecer. Né? Eu não fiz isso, mas podem-se transmitir sinais. Você chega a um ponto, passei 2 mandatos. Felizmente os mandatos não correram mal. Deixei realizações. A minha idade, tá, é melhor sair. Custa? Custa sim. Mas é uma decisão que você deve tomar na hora e decidir. Então, se decide, consulta a família, consulta os amigos. Alguns dizem sim, faz, outros dizem não, fica, continua. Mas você decide, e quando decide, começa a transmitir sinais para o presidente, porque o presidente tem muitas formas de conhecer as nossas vidas, né? Começa a arrumar os papéis, começa a falar com pessoas chave, A passar a mensagem. a passar a mensagem que, eu acho que era melhor. E espero que esses sinais, acho que chegaram. Chegaram porque o presidente depois chamou-me e disse que não ia reconduzir-me. Fiquei feliz. E até teve esse gesto de grande honra para mim, que foi oferecer-me o cargo de Conselheiro da República. Né? Então, com base nessa forma que eu tive e cultivei de distinguir o cidadão comum, que sempre esteve aqui, nunca foi sufocado, do cidadão político, que eu sabia que iria desistir. Né? E com base na minha decisão foi fácil. Eu acho, só também para concluir, foi mais fácil para mim libertar-me do cidadão político, o Queiroz político, do que a sociedade. A sociedade até hoje continua a achar, onde quer que eu vá, seu ministro, seu ministro, seu ministro, seu ministro. Parece-me que está a ser mais difícil. Mas é verdade que muitos dos amigos desaparecem e que, como é que dizer, que
que a maneira como é tratado muda ou não? Isso é claro, é claro. Quer dizer, você quando é ministro, quando é titular, quando está no exercício, as portas todas se abrem, né? Agora fecha ou não? Agora, quer dizer, resta aquela amizade, aquela deferência, mas já tem que pedir 2 ou 3 vezes Para já recebe menos para chamadas falar. telefónicas, não é? Isso é claro. Sim, quando éramos colegas, meu colega e tal, e as coisas fluíam. Claro. Mas agora não, tem que falar com os diretores, tem que falar com a secretária, tem que ter corredores, está a ver? É diferente, mas compreende-se que seja assim. Né? Em termos de amizade, né? A amizade existe, a consideração, o respeito, isso nunca senti que tenha diminuído de quem quer que fosse. Não, continuamos a ter. Mas em termos de relação institucional, profissional, as coisas mudaram. Uma última pergunta. Uhum. Voltava a ser ministro? Ou seja, é uma coisa que leva estes 2 mandatos, boas recordações. Seguramente não. Não queria voltar a ser ministro, porque isso iria atrasar o meu projeto que eu tenho agora feito já para a vida que ainda tenho pela frente. Ou E, seja, a e política fechou. a política ficou. Bom, nunca fica a 100%, porque nós continuamos a ter uma relação com a política e com os políticos. Está a ver? Como Conselheiro da República, participo nas reuniões, dou os meus pontos de vista. O próprio livro que eu escrevi é uma forma de contribuir para a política, é uma forma de estar relacionado com a política. Mas agora, ser funcionário da política, não, isso para mim já é passado. Agora é memórias, agora escrever as memórias. Memórias. E então fica aqui esta entrevista hoje ao ex-ministro da Geologia de Minas, no governo de José Eduardo dos Santos, e ex-ministro da Justiça no tempo de João Lourenço, e agora lançando um livro onde explica um pouco o que é isto, o cargo de ministro em Angola.